Depois da morte de Moisés, o deserto se calou. O povo estava perdido, olhando para o horizonte em busca de direção. Mas Deus nunca deixa o seu plano incompleto. Chamou Josué e disse: "Assim como estive com Moisés, estarei contigo." Aquela voz atravessou o medo e acendeu coragem. O deserto terminava, mas uma nova jornada começava. A de um homem comum, guiado por uma promessa eterna. Josué sentiu o peso da responsabilidade sobre os ombros. Milhares de vidas dependiam de sua fé. Aquele povo havia visto milagres, mas também havia aprendido a duvidar. E agora, ele seria o instrumento para conduzi-los à promessa. Às vezes, a fé exige silêncio diante da dúvida. E Josué entendeu que ser líder era menos sobre poder e mais sobre confiar em Deus, mesmo sem respostas. Diante deles, o rio Jordão impedia o caminho. Mas Deus disse: "Dize aos sacerdotes que avancem." Quando os pés tocaram a água, o impossível aconteceu. O rio parou e o povo passou em terra seca. Cada passo era uma lembrança viva. As promessas de Deus podem parecer distantes, mas o tempo dele nunca falha. Ele apenas espera o momento certo de agir. Após atravessar o Jordão, viram Jericó. Era uma fortaleza intransponível, muros altíssimos, portões de ferro, guardas em cada torre. A cidade parecia rir deles, pequena multidão vinda do deserto. Mas Deus não mede força pelo tamanho do exército. Ele mede pela disposição do coração. E quando o povo se manteve em silêncio, o céu começou a preparar o som da vitória. Deus falou com Josué: "Marcharás ao redor da cidade uma vez por dia por 6 dias. E no 7º dia, 7 voltas. Depois, tocarão as trombetas." Era um plano sem sentido para qualquer soldado. Mas a fé não vive de lógica, vive de confiança. Josué não discutiu, ele apenas obedeceu. Porque quem conhece a voz de Deus entende que obedecer é mais poderoso que lutar. O sol ainda subia quando o som das trombetas cortou o ar. O povo começou a andar. Nenhuma palavra, nenhum murmúrio. Apenas o som dos passos sobre a areia. Do alto das muralhas, os inimigos zombavam. Mas o céu sorria, porque ali começava o milagre. A fé não precisa fazer barulho. Ela apenas precisa continuar andando. Durante 6 dias o povo marchou. Nada mudava, nenhuma pedra se movia. Mas a cada volta, o coração se tornava mais firme. A fé verdadeira não nasce da pressa, nasce da constância. E enquanto as muralhas permaneciam de pé, Deus construía algo muito maior. Um povo capaz de acreditar sem ver. No 7º dia, Josué acordou antes do sol. O ar estava diferente. Havia uma paz estranha no silêncio. Ele olhou para o povo e disse: "Hoje, o Senhor entregará Jericó em nossas mãos." As trombetas ecoaram. 1 volta, 2, 3, 7 voltas completas. E então o coração de um povo inteiro bateu em uníssono com a fé. Quando o último som da trombeta cortou o céu, Josué gritou: "Gritem, porque o Senhor vos entregou esta cidade." O som se espalhou como trovão. As vozes se ergueram com força celestial. O chão tremeu e as muralhas começaram a rachar. O impossível cedeu diante da obediência. O que o homem constrói para se proteger, Deus derruba para libertar. As pedras começaram a ruir uma após outra. O pó subiu, o vento rugiu e o silêncio se transformou em clamor. Jericó, a cidade que parecia invencível, se curvou diante da fé de um povo. Nenhuma espada foi levantada, nenhuma batalha foi travada. A vitória nasceu do coração que acreditou. E ali, entre o som das trombetas e o pó do chão, o impossível caiu diante de Deus. Jericó não era apenas uma cidade. Era o símbolo de tudo o que tenta nos deter. Medo, dúvida, orgulho, insegurança. As muralhas não caíram por força. Caíram porque a fé venceu o medo. E às vezes, antes de Deus derrubar muros ao redor, Ele derruba os muros dentro de nós. Os muros invisíveis. Aqueles que impedem o milagre de entrar. Talvez você também esteja marchando há dias, fazendo tudo certo, mas sem ver nada mudar. O céu parece calado, a fé parece cansada, mas Deus nunca está parado. Enquanto você marcha, Ele está movendo o invisível. E quando o tempo certo chegar, as muralhas vão ceder.
não por causa da sua força, mas por causa da sua confiança. Josué não questionou o plano, apenas obedeceu. E foi a obediência que abriu espaço para o poder de Deus agir. Cada passo era uma oração silenciosa, cada volta, uma declaração de fé. A vitória não foi conquistada por estratégias humanas, mas por corações entregues. Porque a fé que obedece sem entender é a fé que move o impossível. Antes da queda das muralhas, houve dias de silêncio. E a espera sempre é o terreno onde Deus planta maturidade. O povo aprendeu que o milagre não é um evento, é um processo de confiança. As voltas ao redor da cidade não foram perda de tempo, foram treinamento. Deus não queria apenas derrubar muros, ele queria construir fé. Quando Jericó caiu, não foi só uma vitória militar. Foi o nascimento de um novo povo. Um povo que aprendeu que fé é obediência em movimento. E até hoje, o som das trombetas ecoa na história, lembrando que Deus ainda derruba muralhas. Ele ainda transforma o impossível em testemunho e o medo em adoração. Porque esse é o efeito Deus. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe. Alguém precisa lembrar que Deus ainda derruba muralhas. Escreva nos comentários: Senhor, derruba as muralhas da minha vida. E inscreva-se no canal Efeito Deus para continuar vendo histórias que provam que quando a fé marcha, o milagre responde.